no versículo 1, o texto diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Seu filho estava para casar e ele ia fazer uma festa. Então, ele enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas eles não quiseram. Eles o quê, gente? Eles o quê? Não quiseram. Eles não quiseram. Repete isso aí. Eles não quiseram. É uma história, é uma parábola. Você sabe que a parábola é o que nós chamaríamos hoje em dia de analogia, né? É a comparação, é uma comparação entre coisas diferentes. Jesus usava a realidade do mundo natural para falar de coisas profundas do mundo espiritual. Então ele está contando essa história porque ele quer falar uma lição. Ele quer contar uma lição sobre as questões relacionadas à escolha divina, ao destino, à vida espiritual, etc. Então ele diz: o rei mandou chamar os convidados, mas eles não quiseram. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Eles não quiseram, eles não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados, ou seja, foram convidados, mas rejeitaram o convite, não eram dignos. Ele não está falando sobre a natureza intrínseca do ser humano ao ter nascido. Eu nasci indigno porque Deus me fez assim. Faço parte da casta dos réprobos. Sou escolhido por Deus para ir para o inferno. Nasci assim, sou indigno de nascença. Não. Eles são chamados de indignos aqui pela atitude que tiveram para o convite. Eles são chamados de indignos, eles estão sendo reprovados pela atitude em relação ao convite. Rejeitaram, fizeram pouco caso, até chegaram a matar os servos que foram enviados para convidá-los. E aí o rei diz: eles não eram dignos. Versículo 9. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Estes, obviamente, eram dignos, porque aceitaram o convite. Foram. Porém, não é de qualquer jeito. Porque você aceita o convite, porque o convite é para todos, mas você tem que ter um pingo de juízo e de decência. Se você fosse convidado para um casamento, você não pode ir com qualquer roupa. Ah, mas o importante é o que está no interior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você tem que ter um pouco de bom senso, né, querido? Você vai para lá de biquíni, vai de maiô, vai de roupa de praia? Você não pode ir de qualquer jeito. Tem a roupa certa. Como vocês estão entendendo? Amém. E é exatamente o que acontece. Estes convidados que aceitaram, podendo assim ser chamados de dignos, já que os rejeitaram eram indignos, mesmo entre os que aceitaram, alguns ainda foram rejeitados, que é o que o versículo vai dizer logo no versículo 11, logo na sequência. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a roupa certa para a ocasião. Ele não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele não tinha o que dizer. Ele emudeceu. É aquele, vou ver se dá certo, né? Se colar, colou. Ele tentou para ver se dava certo, se ninguém percebia, mas ele sabia que estava errado. Por isso que não tinha desculpa, não tinha resposta, não tinha palavra e ficou mudo. E aí, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Diga amém. Amém. Ah, sim. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Porque o pessoal usa essa frase para dar a ideia de que Deus não escolhe todo mundo. Todo mundo aqui teve a chance. Todo mundo aqui na história teve a oportunidade. O convite foi para todo mundo. Agora, como as pessoas tratam o convite? Como elas reagem? Se elas aceitam ou rejeitam? E mesmo os que aceitam, será que elas se comportam apropriadamente à altura do chamado que receberam? Do convite que aceitaram? Ou vão de qualquer jeito? Ou seja, quando Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ele está falando sobre consequência das escolhas das pessoas convidadas.